é fake news ou não, que já saiu uma vez na mídia, que o senhor anunciou que já nevou no Acre e que um dia pode voltar a nevar. Sim. Vai ter como a gente fazer dinossauro de neve? Vai ter como? Bom, isso eu acredito que não, mas o Guilherme Lopes, olha só o Guilherme Lopes perguntando, tem possibilidade de nevar algum dia no Acre? Com certeza que tem. Nós já entramos na Era do Gelo várias vezes. A cada 100 anos, a Era do Gelo, inclusive, está atrasada. Já está chegando aqui pertinho. Mas vamos falar do momento. Olha, para ter neve, não é preciso ter muito frio. A geada, por exemplo, só ocorre a 0 grau. 0,5 aqui em Rio Branco, porque está um pouquinho acima do nível do mar. Inclusive, eu já peguei geada aqui em Rio Branco em 1998, e quando digo eu vi o campo branco, os jardins brancos de gelo, ali no bairro do Tucumã, onde eu morava. Mas aí, se você não acredita em mim, e nem nos desacreditados, então eu dou uma dica. Vá, acesse o registro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. Vá lá em 1998 e você vai ver que aqui teve geada, mas antes teve também, várias vezes. Só perguntar para as pessoas mais antigas, né, que elas respondem. Isso. Inclusive, já teve neve aqui em Rio Branco. Eu nunca vi, mas em 2013... que eu tinha até dado uma entrevista para uma emissora de televisão aqui em Rio Branco, e falei da possibilidade. Por quê? Para ocorrer neve, não é necessário que a temperatura aqui embaixo, onde nós estamos, esteja 0 grau. Basta que esteja 4, 5 graus, desde que em cima, nas nuvens, que estão bem baixinhas na ocasião, fique com temperatura de 0, tenha congelamento das gotículas. Aí ela pode cair sim, não dá tempo de derreter, ela chega bem fraquinha aqui, como aconteceu em 2013 em Capixaba. Quando eu anunciei, só que as pessoas tiraram foto, filmaram lá, eu não coloquei no site meu, porque não estava bem nítida. E aí eu me chamar de desacreditado mesmo, né? Isso entra até naquela pergunta que eu lhe fiz anteriormente, porque muita gente mais antiga fala que aqui a friagem durava semana, e era 2, 3 graus, e agora é 19, 18, quando é muito. Não, mas... essas pessoas mais antigas, elas dizem, naquela época caiu um pozinho branco. Aí me veio pozinho branco? Farinha não é. Olha, coisas ilícitas aqui. Aí eu comecei a motivar mais aí a resposta dele. Perguntou, como é que ficava assim na roupa? Ficava tudo branquinho, as coisas ficavam branquinhas. Que horas mais ou menos? Para não confundir com geado. Era 1, 2 da tarde. Como é que estava o céu? Preto, vento, gelado. É neve. Farinha é neve, que eles querem dizer. Então, além desses que registraram neve, porque o carro deles começou a ficar branco na frente, o carro era vermelho, se não me engano, aí por quê? Aí pararam, tiraram foto e trouxeram para mim, em 2013. E a temperatura chegou a 2 graus em Brasileia, viu? Muito frio. E aqui fez 7 graus. Então, eu não presenciei. Mas, respondendo à pergunta, pode cair neve? Pode sim. Agora, quando? Não sei, talvez esse ano, talvez no ano que vem, mas pode. Do jeito que o tempo tá doido. Friara, eu queria que você... Porque muita gente, quando o senhor anuncia friagem, fica falando de tempo e clima. Eu queria que o senhor diferenciasse, porque tem muito em relação a tempo e clima. Sim, só um pouquinho. Só respondendo a pergunta do Cid Aguiar. Ele pergunta se a possibilidade de neve aqui tem a ver com a neve dos Andes, Bolívia e Peru. Nenhuma. Não tem absolutamente nada a ver com os Andes, porque lá é frio de altitude. O frio que tem nos Andes tem aqui em Rio Branco. Basta você subir num helicóptero sem sair de Rio Branco, só subir. A cada 180 metros cai 1 grau. Se você subir 1.800 metros, cai 10 graus. 3.600, altura mais ou menos de algumas cidades dos Andes, a temperatura cai 20. Se tivesse 32, estaria 12. Se subir mais um pouquinho na altura de La Paz, aqui em cima de Rio Branco, vai estar na mesma temperatura de La Paz. Portanto, o frio dos Andes jamais chega ou chegará um dia aqui. O dia que isso acontecer, os objetos vão cair para cima. É impossível, porque os Andes têm frio de altitude, como tem no Brasil, lá em Campos do Jordão, Itatiaia, que é o município mais frio do Brasil, é Itatiaia, no Rio de Janeiro, onde esse ano já fez 6 graus abaixo de zero e nunca faz calor devido à altitude. Monte Verde, em Minas Gerais, Campos do Jordão, em São Paulo, são sempre frias.
mas nada supera o município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Tem essa outra notícia ali, ó, que tinha saído que vai ter um enchente que vai chegar até as escadarias do palácio. Outro problema para mim. Olha, eu vi uma foto, até um professor Messias, que também dá aula no curso Aprovação, um excelente professor, ele me mostrou umas fotos antigas no notebook dele lá, que ele pegou com um professor da UFAC. Aí, nessa foto, mostrava as águas do Rio Acre, foto bem antiga, então não é montagem, né? Só não dava para a gente saber exatamente a data. Mas aí eu andei procurando, foi mais ou menos, pesquisando, né, com pessoas mais antigas, foi mais ou menos na década de 1950 ou 1940. Ali, naquela foto, a gente vê claramente as águas chegando próximas ao primeiro degrau das escadarias do Palácio Rio Branco. Não é que tenha chegado no palácio, mas próximo às escadarias. Ali onde fica hoje a Assembleia Legislativa, tinha uma árvore. Na foto mostra uma árvore que parece ser uma cajazeira. E tinha um barco ali amarrado em cima da água. Bom, e as pessoas muito antigas com quem eu conversei confirmam isso. Então, eu não estou fazendo previsão de que vai chegar agora, amanhã ou depois, no ano que vem. Mas, data, na natureza é assim. Se já aconteceu, voltará a acontecer um dia. Quando? Não sei. Espero que seja daqui uns 200 anos. Mas há possibilidade? Ah, sim. Há possibilidade. Espero que não seja nem tão cedo. Tem que entender, né? Porque quando ele fala que há possibilidade, não quer dizer que vai ser agora, amanhã, depois. Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, tem Sim, mas tem a pergunta sua, né, Lucas? A diferença entre tempo e clima. Isso. Bom, tempo é um momento, é uma situação daquele instante, que pode ser hoje, pode ser da época da Segunda Guerra Mundial. Como é que estava o tempo lá no Japão quando soltaram a bomba atômica? É o tempo, é aquele momento. Como estará o tempo no dia 30 de maio? Como que está o tempo hoje? É uma situação estática daquele momento. Já clima é a média do tempo registrado todo dia durante muitos anos. No mínimo 10 anos registrados diariamente. Você soma tudo, por exemplo, as temperaturas, você soma todas as máximas do dia, de cada dia, né, vai somando, e divide por número de dias que você registrou. As mínimas também, soma todo dia, divide. Aí você tem uma média. Média de cada mês, média anual. Então, clima é um histórico, digamos assim, de como o tempo se comporta numa determinada região. No nosso caso aqui, quente e úmido, né, que a gente aprende. Nem tanto. Está aí uma outra controvérsia. No Acre, na verdade, nós temos 2 tipos de clima parecidos. Como você falou, o quente e semi-úmido lá em Cruzeiro do Sul e o tropical típico aqui em Rio Branco e Brasileia. Porque não é equatorial. Muitos livros, a maioria, trazem que o Acre todo é igual e de clima equatorial superúmido. É porque eles nunca nem vieram ao Acre. Nunca esses autores chegaram aqui ou ouviram nas estações meteorológicas com atenção suficiente para ver que nós temos época seca. Clima equatorial não tem período seco como nós temos. Agora, o clima tropical típico, esse sim, tem uma estação chuvosa e uma seca. É o caso de Rio Branco, Brasília, Cuiabá, Goiânia, São Paulo. Então, o nosso clima aqui em Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira é tropical típico. De PJ Arauacá para lá, chove bem mais e já não tem esse clima tão seco quanto aqui na capital. E também lá faz mais calor. Então, lá sim, digamos, é um clima equatorial. Sim. Quente e úmido. Está explicado, eu acho. Ou semi-úmido. Tem gente...